Oh, glória, é para ti, Jesus. É para ti, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, é para o Senhor. É para ti, Senhor, seja adorado, seja adorado. Toda honra, toda glória pertence a ti, Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Todo louvor é dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh! Essa igreja te celebra, Senhor. Essa igreja te adora, Senhor. Oh! Nós somos gratos a ti por tudo, Senhor. Nós somos gratos a ti, nós somos gratos a ti. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Abençoe a vida do teu irmão que está ao teu lado. Seja um profeta na vida dele, na vida dela. Abençoe. Deus abençoe. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo, amém? Tem pessoas lá fora, gente, tem cadeiras vazias. Onde tiver cadeiras vazias sobre perto de você, levanta a mão assim para as pessoas verem. Ó, gente, tem muitas cadeiras do lado de pessoas aí vazias, tá? Os irmãos lá fora poderem adentrar o templo, os obreiros estiverem auxiliando, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Tudo para a glória de Deus, amém? Irmãos, toda segunda-feira aqui nessa igreja tem um culto de oração, tá? 7:30 da noite. Quarta-feira, toda quarta-feira tem um culto conquistando a vitória pelo poder da palavra de Deus. E toda sexta-feira também temos o Somos Um. E eu quero me direcionar a grupos específicos, principalmente onde estão os embaixadores de Cristo aqui, tá? Todos os embaixadores estarem aqui na sexta-feira. Os obreiros, onde estão os obreiros e obreiras da igreja? Quero convidar todos para estar, os músicos, como também toda a igreja. Dia de sexta-feira, um culto literalmente pastoral. E para a glória de Deus, tem gastado muito tempo com Deus. Ganhado um tempo com Deus, na verdade. Deus tem ministrado. E Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, nós estamos na continuação ainda da semana passada, mas eu gostaria de não ler o livro, no versículo no livro de Abacuque, mas 29, mas a gente vai estar dentro do mesmo contexto. Então hoje é uma continuação da palavra de Deus, tá, irmãos? E parabéns por toda a igreja, como vocês abriram o coração na adoração a Deus, como louvaram com o coração, como foi feito no início do culto. E quem sentiu a presença muito forte de Deus, assim. É isso que a gente tem que fazer sempre. Jeremias capítulo 29, versículo 1 em diante, e diz: Ora, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro. Fala comigo, restavam. Muitos já tinham morrido, sim ou não? Dos anciãos do cativeiro. O que são os anciãos? Os mais velhos. Como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. Aqui já tinha se cumprido as palavras que Deus tinha mostrado para Abacuque. 2. Depois de terem saído de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe e os seus eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os artífices e os ferreiros, artífices que trabalham trabalha com ouro, trabalha esculpindo, enfim, veio por mão de Elás, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Elquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis as palavras da carta.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativo de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz na cidade para a qual fiz que fosse levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei paz, porque na sua paz vos terei paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vos sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fala comigo: um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E congregai-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade: vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos péssimos, que não se podem comer, de ruins que são, e persegui-lo-eis com a espada, com a fome, com a peste. Farei que sejam um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os estiver lançados. O verso 19 diz mais: porque não deram ouvidos às minhas palavras. Leia comigo, fala: porque não deram ouvidos às minhas palavras. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais lhe enviei com insistência pelos meus servos e profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouve, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos vossos olhos. E por causa dele será formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porque fizeram insensatez em Israel, cometendo o que, irmãos? Adultério. Olha o perigo de pastores que andam adulterando. Cometeram o adultério como as mulheres de seus próximos. Olha o peso do adultério. E anunciando falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Eu sei, eu sou testemunha, diz o Senhor. Fala comigo: o Senhor sabe e é testemunha. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra, Pai. Pai, aqui está a tua noiva, a tua igreja, estamos prontos para receber a tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Eu sou um eterno dependente do Senhor e preciso do Senhor.
Senhor, cura aqueles que chegaram aqui enfermos, que estão doentes. Senhor, sara-os, abençoa a família, abençoa os lares, abençoa aqueles que estão assistindo esse DVD, alguma transmissão que os irmãos estão fazendo. Pai, abençoa o teu povo e faz o maior milagre de todo o Espírito Santo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Salva vidas, porque o maior milagre é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, quem veio domingo passado, dá para entender um pouco melhor. Quem não veio, depois pega o DVD com o George. É uma continuação. E a semana passada nós fizemos uma leitura no livro de Abacuque, que tem apenas 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. É um livro bem pequeno, aonde esse profeta, ele está angustiado e orando e dizendo para Deus: o Senhor não está vendo o que eles estão fazendo? Lembram disso? Ele começa a questionar a Deus: o Senhor não está vendo a injustiça que está nessa terra? O Senhor não está vendo como eles estão enganando o povo? Será que o Senhor não está vendo? E Deus diz para ele: estou vendo, e já preparei uma nação poderosa, e eles virão rápidos como leopardos, e os seus cavaleiros, e eles trarão o juízo sobre essa terra. E aí foi feita uma junção da palavra com a palavra da virada do ano do Salmo 128, que o tema, que 2018 é o ano da família. Então todo chefe de família, todo sacerdote da família, todo homem da casa, como a mulher, como os filhos, precisam entender que Deus não está alheio a tudo que está acontecendo. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo, Ele está vendo. E por mais que pareça que está fora de controle, pode estar fora de controle dos homens, mas Deus está no controle das coisas. O mundo, como diz a própria palavra de Deus, o mal por si só se destrói. É o que está acontecendo no mundo afora. Então Ele sonda os corações. E nós vimos domingo passado que Deus se faz presente em todo canto, em todos os lugares, em tudo e em todos. A presença de Deus, pelo poder de um atributo que pertence ao Senhor, que é o atributo da onipresença. Onipresença. Deus é Espírito, ninguém fatia Deus. Por isso que Jesus diz: é necessário que eu vá para que o Espírito venha, porque Jesus estava em um corpo glorificado aqui na terra. É necessário que Ele fosse para que o Espírito viesse. E o Espírito Santo, que é Deus, porque os três são um em essência, são um único Deus. E esse mesmo Deus se manifestou na terra através do Filho para a salvação, e agora através do Espírito Santo para a edificação, para convencimento. Agora, pelo fato dele se fazer presente, não quer dizer que todos têm comunhão com Ele, porque o único meio de termos comunhão com o Senhor é pelo Filho. Fala comigo: o único meio de ter comunhão com Deus é por meio do Filho, é por meio de Jesus Cristo. E é isso que todos os pastores deveriam ensinar. É isso que todos os padres deveriam ensinar. É isso que o Papa que está aí deveria ensinar. É isso que todos os líderes eclesiásticos deveriam ensinar: que ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho. Não ensinam porque não quer, porque está escrito tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Então a forma de nós nos relacionarmos com Deus
não é pela via de um homem, não é pelo um pastor, pelo um bispo, pelo um apóstolo, seja quem for, qual seja a patente, é por Jesus Cristo. Fala comigo, é por Jesus. Então nessa continuação hoje, o ponto é: será que é possível um ser humano se ausentar de Deus? Eu vou perguntar de novo. Será que é possível um ser humano se ausentar de Deus? Estar distante de Deus? Fora do raio de ação de Deus? É possível? Não. Então todos os seres humanos, todos estão diante de Deus. Pastor, como assim? O senhor está pregando heresia? Não. Todos nós precisamos entender que Deus é como o salmista, no Salmo 139. Abra o Salmo 139, versículo 7. Olha o que o salmista diz. Salmo 139, versículo 7 em diante, ele diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ele diz mais: se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz e me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Esse é Deus. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. No 15 ele diz: os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto foi formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes é a soma deles. Então não existe esse papo de dizer, Deus se afastou de mim. Isso é papo de quem quer desviar e ir para o mundo. Isso é papo de quem quer viver no mundo. Isso é papo de quem quer viver na miséria da incredulidade. Isso é papo de quem não quer se alimentar da palavra e crer na palavra. Então diz, Deus me deixou. Não, você que deu as costas para Ele. Deus não deixa ninguém, Deus não abandona ninguém. O homem segue o seu caminho. O homem que quer tomar controle da tua vida é como um filho rebelde que diz para o pai: a noite é uma criança e o Senhor não tem não tem poder sobre mim. Eu faço da minha vida o que eu bem entender, o que eu quiser. Depois está o filho, depois está o pai enterrando ele. Então a igreja, a noiva de Jesus, ela precisa entender que ela não escapa de Deus, não foge de Deus. Por isso que é melhor crer e obedecer e viver, para desfrutar da tua presença em um relacionamento sincero. Porque o Deus que se faz presente não quer dizer que Ele está se relacionando. E a gente vai ver na Bíblia. Então ninguém pode fugir da presença de Deus. Fala comigo, ninguém. Irmãos, isso aqui dá 10% da igreja. Quer ver quando o coral fala? Fala, ninguém pode fugir da presença de Deus. Fala, porém, nem todos podem se relacionar com Ele. Qual é a forma de ter um relacionamento sincero com o Senhor? É com Jesus. É Jesus Cristo, não é o pastor Everaldo.
Você não tem que procurar tocar no meu suor, ou tocar ou alguma coisa de mim. Não sou eu, é Jesus. Pastor, se o senhor ficar pregando desse jeito, ninguém vai colocar um cheque de 100 mil no teu bolso. Pastor, se o senhor ficar pregando desse jeito, ninguém vai querer colocar dinheiro nos teus pés. E eu não quero mesmo não. Semei na obra do Senhor, porque a obra é do Senhor. Então, nós vamos louvar o Senhor. Então quem nos dá vida é Deus, quem gera esperança em nós é Deus, quem nos fortalece é Deus, quem é o nosso escape é Deus, quem é a nossa fortaleza é Deus, quem é o nosso socorro é Deus, quem é a torre forte é Deus, quem é que tem poder sobre a morte e a vida é Deus, quem foi morto e ressuscitou ao terceiro dia foi o próprio Deus, porque Cristo é Deus. Quem é que vai voltar para buscar a sua igreja é Deus. Então eu tenho que me relacionar com Ele, irmão. É com Deus. É com Deus. Então o profeta Abacuque, ele revela para o profeta Abacuque que está levantando uma nação. No livro de Jeremias, você vê que ele já levou a primeira leva de cativos. Está preparando para voltar de novo com outro poder. A primeira vez que Nabucodonosor levou cativos foi através de negociação. Nabucodonosor chegou com o seu império e diz o seguinte: nós derrotamos o império da Assíria, que era um império, nós derrotamos eles. Nós derrotamos todas as nações. E eu estou com o meu exército pronto para invadir Judá, invadir todo o reino do norte, reino do sul, todo Israel. Ou vocês se rendem, ou nós destruiremos vocês. Então o rei sentiu a pressão e se colocou como um rei vassalo, pagar tributo, tinha coroa, mas não reinava, quem mandava era o imperador. E ele levou cativo muitas pessoas, como até aquele que é o profeta Ezequiel, levou cativos muitos. Só que o povo continuou no pecado, continuaram na injustiça, continuaram na prática da injustiça. Então Deus vai falar por intermédio do profeta Jeremias, que vai trazer novamente Nabucodonosor para destruir toda Jerusalém, levar cativo, vai matar o rei, vai assar os falsos profetas. E Deus, porque Ele é Deus, Ele diz, Ele dá a soma dos anos que eles serão escravizados na Babilônia. Quem já ouviu falar da Babilônia? Quem sabe onde fica a Babilônia? Ela foi destruída. Fica no país chamado Iraque. Não existe mais a Babilônia física. Agora ela está só na forma espiritual, exercendo o seu poder destrutivo nessa terra. Então Deus, Ele diz, 70 anos será o tempo de cativeiro na Babilônia, o tempo suficiente para que toda essa geração morra, para que toda essa geração de incrédulos morra, para que toda essa geração de injustos morra, para que toda essa geração de idólatras morram, para que toda essa geração que não deram ouvidos à minha palavra morram. Versículo 10, leia o versículo 10, Jeremias 29:10 diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos deste lugar. Em Jeremias capítulo 25, versículo 12, ele já tinha dito anteriormente a soma de anos que iria trazer o povo como escravo. Jeremias 25:12 diz: acontecerá porém que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dela uma desolação perpétua. Deus diz, passando os 70 anos, eu vou castigar a Babilônia. E assim aconteceu, ele levantou um império chamado Medos Persas, e você vai ver no livro de Esdras, você vai ver no livro de Neemias, depois você lê em casa.
Pastor, isso só para título de informação? Não, isso é para edificar a tua fé. Vou explicar por quê. Até o ano de 1892, há cento e poucos anos atrás, a Bíblia era refutada, a Bíblia era zombada, zombavam da Bíblia, zombavam de quem era crente em Cristo, porque ela falava da Babilônia e dava na região, mas ninguém encontrava destroço, ninguém encontrava um resquício da Babilônia. Até em 1892, começou uma competição entre as nações, a Inglaterra, a França e a Alemanha. Ambas investiram muito dinheiro em arqueólogos, historiadores, em arqueólogos. E um arqueólogo foi para essa região da Mesopotâmia, tendo uma Bíblia como seu mapa, tendo a Bíblia como o seu mapa, a sua referência. Ele começou a fazer escavações, e para a glória de Deus, 30 metros abaixo de areia, ele encontrou as ruínas da Babilônia. E para que os céticos e os ateus, as ateias, fossem humilhados naquela época, tijolos da Babilônia tinham um nome, e no nome de cada tijolo era Nabucodonosor. E aonde é que está escrito o nome Nabucodonosor, fora daqueles tijolos que eles encontraram na região da Mesopotâmia? Aonde é que está escrito? Aonde? Vai comendo, calma. Cala a boca, cético. Ainda tem hoje, estão me ouvindo? Tem cético me ouvindo? Faz o seguinte, pega um avião, vai para Berlim e visita lá um museu, que você vai ver lá as muralhas dos tijolos que eles levaram da Mesopotâmia para Berlim. Levaram, e está lá as muralhas, eles colocaram um em cima do outro com o nome, cada tijolo, Nabucodonosor. Você só não crê em Deus se você não quiser. Deus está no controle de todas as coisas. Teve um profeta que gostava de orar e de adorar. Passados 70 anos, ele começou a orar e jejuar. Passados 70 anos, ele diz, mas já chegou o tempo. Esse profeta é Daniel. Abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 12. 70 anos depois da profecia de Jeremias. Daniel capítulo 9, versículo 2. E diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de quanto? 70 anos. Vamos continuar a leitura, versos 2, verso 3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza, em humilhação. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos, isto é, da tua palavra, dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E a ti, Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e todas as terras para onde os teus têm lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Até aqui, depois você lê o restante em casa.
Quantos estão entendendo até aqui a palavra? Você vê o profeta orando e dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti, os nossos pais, os falsos profetas, pagamos o preço, porque não demos ouvido à sua palavra. Ei, Jesus está voltando, irmão. E na volta de Jesus, o que vai ter um lamento tão grande nessa terra, nesse mundo. E vão perguntar: cadê aquele povo chamado glória a Deus? Cadê aqueles irmãos, aleluia? Cadê aqueles irmãos que aplaudiam Jesus? Cadê aquele povo que cantava para Jesus? Onde é que eles estão? Foram arrebatados, estão com o Senhor. E agora Ele volta com poder e graça para reinar sobre essa terra. E agora o Senhor não vem mais como cordeiro e como pastor, Ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ai, meu Deus. Fala comigo: Deus fala antes, para que quando aconteça, ninguém diga que Ele não é Deus. Eu vou repetir: Deus fala antes, para que quando acontecer o que Ele falou, ninguém vai dizer que Ele não é Deus. Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com a sua promessa. Igreja, logo, os irmãos está aqui na frente, lá atrás, todos retenhamos a palavra de Deus. Trazemos ela para dentro do nosso coração, porque a gente tem que aproveitar enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Pastor, o senhor diz que Deus se faz presente e que Deus está perto, mas parece que nesse versículo parece que Ele não está mais perto. Está tendo contradição? Tá, não, vou explicar. Mas antes quero ler outro versículo com você, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13 diz: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com um mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. E parece que Deus está distante. Então, se Deus está distante, então o que eu estou fazendo Ele não está vendo mais. Então Ele só vê quando eu estou perto dEle. Não. E por que diz buscar o Senhor enquanto se pode achar? Se é buscar o Senhor enquanto se pode achar, então parece que vai chegar um tempo que não pode achar Ele. Então Ele não está em todos os lugares. Ele está, aqui Ele está falando de relacionamento. Entenda, igreja, Deus está em tudo e em todos, e nada pode afastar a presença dEle. Você sabe por que Deus revela na sua palavra, às vezes em sonhos, até aquilo que o Satanás está planejando? Porque Deus sabe até as intenções de Satanás e dos demônios. Eu vou repetir: Deus sabe quais são as intenções do diabo e dos demônios. A igreja só precisa estar atento quando Deus está falando. Precisa estar ligado o que eles estão planejando. Fique firme com o Senhor, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Creia, confie, toma posse. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. A quem temerei, a quem recearei? A quem? Salmo 27, se você ler o Salmo 27, versículo 1, tudo está na Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem?
Quando os malvados investirem contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçarão e cairão. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus não nos desampara. Vamos continuar a leitura. Nesse mesmo texto ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e a inquirir no seu templo. Agora só tem uma coisa: este homem tinha prazer em Deus. Deus era prioridade na vida dele, não era secundário. Hoje, prioridade para nós é o celular, é as redes sociais, é as festas, tantas outras coisas, deixamos Deus de lado. Quando eu saio de férias com os meus filhos, eu digo: ó filho, nós saímos, vamos sair 2 semanas, só tem uma coisa: nós não estamos tirando férias de Deus. E não pense que Deus só está lá, Deus está aqui, onde nós fomos Deus também se encontra. Deus está em todos os lugares, em sua essência, porém em poucos lugares, de forma relacional. Deus está em todos os lugares, em sua essência, porém em poucos lugares, de forma relacional. Fala comigo: que a minha casa seja o lugar onde Deus tem prazer em estar, de forma relacional. Fala, relacionamento. Como, pastor? Em a sua essência ele está tudo e em todos os lugares, em todos os continentes, em todo o que nós chamamos de galáxias. Ele é eterno. Ninguém foge de Deus, não dá para explicar Deus, você só tem que crer em Deus e acabou, irmão. Quando há um ateu, alguém dizer assim: me prove Deus que eu passo a crer, você tem todo o direito de dizer para ele: prove que Deus não exista e eu crerei em você. Vou repetir: se um ateu ou uma ateia, quem seja, diga o seguinte para você: prove-me que Deus exista e eu passarei a crer nele. Você diga: prove você para mim que Deus não exista e eu deixarei de crer nele. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Um dia uma pessoa disse para mim: prove que Deus tem poder para fazer milagre. Eu disse: eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. O Senhor se relaciona com a gente pelo Espírito, por Cristo, que habita nos crentes verdadeiros. Fala comigo: Cristo, Jesus, que é Deus, Ele habita somente nos crentes verdadeiros, não nos malavé. Porque habitar, há uma diferença da presença de Deus em sua essência. A outra forma é habitar. Se fala de habitar, fala de casa. Se fala de casa, fala de relacionamento. Se fala de casa, fala de família. Se fala de família, fala de relacionamento, porque vem a mesa. Quantos estão entendendo aqui? Então Ele habita, fala comigo: Deus habita naqueles que creem em sua palavra. Já tem uns versículos que eu sempre cito, você já está cansado de ouvir. Então vamos para outros caminhos, que também está na Bíblia, sobre o Deus que habita. Então nós lemos a semana passada Abacuque, que ele crê nesse Deus. Então enquanto todos estão desviados de Deus, afastados de Deus, ele está com Deus em relacionamento, buscando resposta, e Deus responde a ele.
as respostas que Deus dá a Abacuque se cumpre na sequência, e Deus fala por intermédio do profeta, fala e dá a quantidade de anos que o povo seria escravizado na Babilônia. Lá na Babilônia tem um profeta que vê que passa 70 anos, então é esse outro profeta que tem relacionamento com Deus. Ei, preste bem atenção aqui, olha a diferença. Deus estava sobre todo Israel, sim ou não? Estava ou não? Mas ele estava falando com quem? Com Abacuque, com o profeta. Por quê? Porque ele se colocou, ele estava indignado com tanta injustiça, e ele não procurou fazer justiça com as suas próprias mãos, ele foi falar com Deus. Então Deus falou com o profeta Abacuque. Agora veja bem, agora ele vai falar com quem? Fala com Jeremias. Por que Jeremias? Porque é um outro profeta que tem relacionamento com ele, um outro homem que crê nele, que confia nele, né? Tá bom? Aí vem o outro profeta, e Deus usa o profeta Jeremias para pregar, para falar, para anunciar as profecias. Passam-se 70 anos, 70 anos se passam, 70 anos de cativeiro, 70 anos como escravos. Agora tem um outro profeta, qual é o nome dele? Profeta Daniel. Deus também falou com Ezequiel e o profeta Daniel. Ele entende, ele faz a soma, ele soma os anos, e ele tem intimidade, e aí ele fala com Deus, então ele se comunica com Deus. E ele diz, passando 70 anos, e ele vai fazer uma oração, a oração dele eu chamo de quebra de raiz de iniquidade. Ele diz, nós pecamos contra ti, nossos pais pecaram contra ti, os nossos antepassados pecaram contra ti, nos perdoa, quebra de raiz de iniquidade. Então ele tem um relacionamento com Deus. Se você ler capítulo 10 e outros capítulos, você vai ver que quando ele está orando em jejum, procurando outras respostas, Deus, o anjo aparece para ele e diz assim, ei Daniel, você é um homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia em que você começou a orar, o Senhor me mandou para trazer a resposta para você. Eu alegro meu coração desse entendimento que Deus está dando aqui agora, nesse momento. Então aqui nós vimos 3 profetas. Poderíamos pregar também dentro do livro de Ezequiel. Deus traz as respostas para as indagações. Deus fala ao coração, e Deus mostra para eles que está no controle. Agora a igreja, nós somos mais privilegiados do que Jeremias, do que Daniel, do que Abacuque. Agora eu quero ver se você crê. Eu vou falar, nós somos mais privilegiados do que Abacuque, do que Jeremias e do que Daniel. Nós fazemos parte do corpo, e Cristo é o cabeça. Se nós, como noiva, fazemos parte do corpo, Cristo é o cabeça, então Ele pensa, Ele conduz, Ele leva, você só precisa crer, isso é um relacionamento de fé. Por que nós somos mais privilegiados do que eles? Deus dava a revelação para eles, agora Deus passou a habitar em nós. O povo está mais acostumado em blá blá blá, de bugiganga ungida. É mais fácil crer em água benta, em água ungida, em bugiganga ungida, do que crer nessa palavra. Você sabia disso? Você sabia disso? É mais fácil crer em água ungida, em água benta,
crê em alho para espantar o vampiro, crê em estaca de cruz para matar o Drácula, crê em crucifixo com a imagem de Cristo morto para expelir a inveja. Sai para lá a inveja. Do que crer na palavra que diz que Ele se move no meio da igreja. Você sabia que o versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, nós só cremos em parte? Nós só cremos no capítulo 20 do capítulo 3 do livro de Efésios em partes, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, sim ou não? Mas isso só acontece devido ao quê? Leia todo o versículo. Vocês terminaram de ler? Agora eu te pergunto, quem crê nisso aqui, levanta a mão. Não é todo mundo. Obrigado pela sua sinceridade. Ou talvez você não entendeu. Leia novamente. Eu vou ler e vou perguntar de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Fizeram uma pergunta: Judas, não Iscariote, o que há de manifestar a nós? João capítulo 14, verso 22, no 23 ele responde. Ele diz, aquele no verso 23, aquele que tem os mandamentos, aquele que os guarda. Versos 23, João capítulo 14, verso 23. João 14, 23. João capítulo 14, versos 23. E diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Só que ele vai explicar, preste bem atenção. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem ama, irmãos, não trai. Quem ama não adultera. Quem ama não troca a mulher por outra, não troca o marido por outro. Quem ama é fiel na tristeza, na alegria, na bonança, na escassez, na doença ou na saúde, é fiel até a morte. Relacionamento aqui, irmão. Relacionamento. Então Deus se faz presente. Agora relacionamento é outro. Agora meu relacionamento é com Ele. Romanos. Meu Deus, a hora está indo embora. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos ler juntos. Romanos 8, 9 e 12 diz: vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Privilégio. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Então Ele vos dará vida, pelo Espírito que habita em vós. Então aqui Ele quebra, como diz lá em João, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que é que o homem mais teme? A morte. Cristo já venceu ela. Eu vou repetir. O que o homem mais teme é a morte. Jesus já venceu ela. Por isso que quando foram matar os apóstolos,
Eles disseram: ei, meu filho, nós não vamos negar a Jesus. Pode matar o corpo, mas o espírito você não mata. Eu conheci, eu vi o meu Jesus vivo e vi meu Jesus morto, porém também vi ele vivo novamente depois que ele ressuscitou. E o espírito que ressuscitou a ele habita em mim. Eu também ressuscitarei no último dia. Então ele habita. Então há uma diferença entre o Senhor que se faz presente em essência. Ele se faz presente, uma forma relacional. Isso me fortalece, como também me constrange. Estava assistindo um filme, e os filmes de hoje tem umas cenas que só misericórdia. O que eu faço? Estava assistindo na sala, assistindo um filme na sala, de repente começou a entrar aquela cena, eu pulei. Por quê? Me constrange. E a cada tempo, muitos filmes eu deixei de assistir, porque eu sou constrangido. Então tudo isso me fortalece e gera em mim o quê? Gera em nós o quê? Gera em nós o quê? Parabéns. Vamos aplaudir a Jesus, aquela pessoa que diz lá. Gera temor. Aí, você quer que o ano de 2018 seja o ano da sua família? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e anda nos caminhos da sua justiça. Olha o que diz no versículo 2, Salmo 128, no versículo 2 diz: pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Fala, comerás do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo irá bem. Ele está te pedindo para você fazer algum sacrifício? O texto está dizendo para você fazer alguma campanha? O texto está mandando você dar tudo o que você tem? Está mandando você fazer o quê? Andar no temor do Senhor. É mais simples, é mais barato. Fala comigo. É mais simples, é mais barato andar no temor do Senhor. Fala, e ainda somos abençoados. Ficamos de pé em nome de Jesus. Não vai dar tempo não. Domingo que vem, se Deus quiser, eu acho que a gente termina essa palavra. Quantos estão aprendendo aqui algo de Deus na tua vida? Quantos estão entendendo aqui algo de Deus? Se não me falha a memória, Tiago capítulo 5, versos 16. Se não me falha a minha memóriazinha aqui. Tiago, capítulo 5. Versos 15, coloca versos 15, preste só atenção nisso aqui. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Quando a pessoa confessa os seus pecados, quando pede oração. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo, muito pode em seus efeitos. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quando lembrava-se de um profeta de poder, no mover do poder, qual é o nome que vinha logo na cabeça do povo? Elias. Mover no poder do Elias, do profeta Elias. Olha o que esse homem está escrevendo, cheio do Espírito Santo. Tiago, meio irmão de Jesus. Tiago foi filho de José com Maria. Por isso que fica a Virgem Maria. Foi virgem até Jesus nascer. Depois Jesus nasceu, deixou de ser virgem.
E José aguentou até quando Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, José foi para cima e teve vários filhos com Maria, irmão. É isso aí mesmo. E tem um bocado. E tem vários textos na Bíblia para provar, na Bíblia evangélica e Bíblia católica, que José e Maria tiveram muitos filhos e filhas. Só que não ensinam para vender escultura para os outros. Vamos para cá. Então o Espírito que se moveu através de Elias se move na igreja. Você só precisa o quê? Crer. Porque Elias, olha como Elias vivia. 1 Reis capítulo 17. Olha que o Elias fala para o rei Acabe. 1 Reis capítulo 17, versículo 1, ele diz: então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Elias não vivia nas casas noturnas da época. Elias não vivia nos forró que tinha naquela época. Elias não vivia no mundo. Elias estava na presença do Senhor. Elias tinha relacionamento com o Senhor. Elias tinha intimidade com o Senhor. Então quando ele saía e ele lançava a palavra que estava de acordo com a palavra de Deus, Deus assinava embaixo. 2018, ano da família. Agora você quer que o seu ano seja da família, 2018? Faça a tua parte, irmão. Começa a rever algumas coisas. Veja aquilo que agrada a Deus e que desagrada a Deus. Veja. E só tem uma coisa para que você possa vencer tudo aquilo que quer lhe abater: relacionamento com Deus. Eu falei domingo passado, não é mostrar aqui para você um conjunto de regras, o que você pode e o que você não pode. Não adianta você só saber o que pode e o que não pode. Não adianta você ter conhecimento das coisas se você não tem intimidade com Deus. Então Deus não está longe, está perto. Busque-me. Ele diz: busca-me, relaciona-se comigo, esteja comigo. Hoje as pessoas estão se afastando dos caminhos de Jesus, estão se desviando por besteira, por coisas desse mundo. O que é que esse mundo tem para oferecer? Nada, nada. Mas Deus tem a vida eterna para você. Castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Cante com fé, irmãos, cante com fé. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Sou casa. Você é casa, jovem. Sou morada. Você é mulher, você é homem. Santuário, onde habita o meu Deus. Creia, simplesmente creia. Sou casa. Fala para Ele. Sou morada. Sou tabernáculo, onde habita o meu Deus. Ele habita em mim. Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão.
são pro meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele nos escolheu. Mas Ele me escolheu. Sou casa, eu sou morada, sou santuário onde habita o meu Deus. Sou casa, eu sou morada, sou tabernáculo onde habita o meu Deus. Ele habita em mim. Cante. Ele habita em mim. Fala pro mundo ouvir. Ele ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Eu sou, você é. Sabe quem compôs essa canção? É o Henrique. Onde ele mora? Em Fortaleza. E como que inspirou ele? A sua própria vida. Tá aí um exemplo de quem crê em Deus. Morando em casa, num barraco, próximo a um córrego. A mãe viciada nas drogas, nas ruas, consumindo crack, se acabando. E ele em casa cuidando dos irmãos. Em vez de ele ficar murmurando, em vez de ele querer brigar com a mãe, ele ficou orando pela sua mãe. E ele pegou um violão e leu Hebreus capítulo 3, versículo 6, e compôs essa música conforme a Bíblia, Hebreus 3 e 6. Mas Cristo é como filho que está sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. E diante da situação terrível, faltando comida para ele, para os irmãos, e a mãe se drogando, ele compôs essa canção. E para a glória de Deus, a Logos, com a parceria com uma gravadora Universal, fez como é o nome que se chama? Oi? É B? É B, não, o evento que se deu para ele ganhar. Fez um festival aqui, um festival de talentos. E sempre que ele se apresentava, ele não cantava a música dos outros, ele cantava uma música que impactava todo mundo. E não contava a sua história. Ele cantou essa música, o povo chorou aqui. Aí ele foi passando, foi ganhando. Todas as vezes ele cantava uma música diferente. Aquela música que fala da noiva e tantas outras. E ele ganhou. Ele confiou tanto em Deus, mas confiou tanto em Deus, que ele falou para Deus: eu só vou dar o meu testemunho no último dia que o Senhor me dá a vitória. E ele ganhou, e ele contou o testemunho. E além dele ganhar o EP, a gravação com 6 músicas, que saiu na gravadora Universal, que sai do mundo inteiro, ainda por cima a mãe dele voltou para casa, voltou para Jesus, estava no dia louvando a Deus. Que é do ministério, ele habita em mim.
Então você precisa crer. Você acha que a tua vida está difícil? Pergunta para dele. E ainda por cima a mãe dele devia, e depois teve que pagar, claro, porque não se deve para as pessoas, tem que pagar. Mas Deus libertou ela das drogas, libertou ela do crack, libertou ela das ruas, que ela era como mendiga, morava nas ruas lá no centro da cidade, e abençoou ele, tem abençoado o ministério dele, e Deus tem usado a vida dele para a glória de Deus. Por quê? Porque ele creu na presença de Deus, e ele disse: eu creio na tua presença, então quero me relacionar com o Senhor. Ele pegou um violão e começou a compor para Deus. Uma das músicas que ele compôs, sabe uma das músicas que ele compôs em casa? Ele compôs uma mais ou menos assim. Ele queria tanto e crê tanto na volta de Jesus, crê tanto em Deus, que ele disse: está escrito no céu, em ruas de ouro irei caminhar, ao lado daquele que a morte venceu. O brilho mais forte é o da glória de Deus. Santo, santo eu irei cantar para sempre. E ele creu tanto em Deus na casa, passando sofrimento, sofrendo, que ele cantou uma outra. Ele crê na Bíblia, aquele rapazinho. Eu não estou dando esse testemunho porque ele não está aqui. E ele compôs uma outra música. E ele diz assim: isto é o som do céu, com meu noivo eu irei dançar nos lugares celestiais. Sou tua noiva adorada. Coloca o anel em meu dedo, no jardim quero caminhar. Coloca em mim tua sandália. O quê? Fica mais um pouquinho, Jesus. Ei! Até aqui, ó, igreja. Em casa faltava comida, faltava dignidade, e com os irmãos sem ter comida, e com a sua mãe viciada no crack, morando nas ruas, ele compôs essas canções para Deus. Isso tem nome, chama-se sacrifício de louvor. Fala comigo, isso é intimidade, é relacionamento. Deus honra quem honra Ele. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua presença. Senhor, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, homens e mulheres, jovens e crianças. Pai, nós estamos em um ano de 2018, isso veio no nosso coração de profetizarmos um ano da família. E este culto é o culto da família. Pai, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus dos milagres. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, estenda as Tuas mãos poderosas para com a vida do Teu povo, dos Teus filhos, sobre cada casa, cada família. Senhor, no nome de Jesus, repreenda todo o mal, repreenda toda obra do diabo, toda obra do inferno, toda obra da velha natureza, toda obra do mundo, toda obra de Satanás, seja destruído no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem no nome de Jesus. Senhor, repreenda todo o mal, todo o vício, todos os vícios, tudo aquilo que tem desgraçado essa família, que tem acabado com a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Todo vício seja destruído. Meu Deus, nós profetizamos a libertação, a restauração, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através da vida dos Teus filhos e filhas. Enche-os, Senhor, traga maturidade, discernimento, entendimento.
Dê discernimento de espírito, Senhor. Dê sabedoria, Pai. Pai, arranque todos os medos, tudo aquilo que tem aterrorizado o coração desse homem, tudo aquilo que tem aterrorizado o coração dessa mulher, tudo aquilo que tem aterrorizado o coração desse jovem, seja quebrado e repreendido no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda raiz de iniquidade seja quebrada, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária seja destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem de gerações passadas, de pai, de avó, dos avós, de bisavós, de tataravós, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que vem de forma negativa, destrutiva, que Satanás encontrou uma raiz, encontrou uma brecha para montar uma árvore maligna, uma árvore do mal, para produzir frutos malignos, frutos maus, seja destruído no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós declaramos, Pai. Pai, eu profetizo, lanço palavras proféticas, Pai, de restauração de famílias, a restauração de casamentos, Pai, a restauração da fé, a restauração, Pai, em nome de Jesus, o quebrantamento de coração, uma mudança, um mover do Espírito sobre esta vida e através dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, declara, Pai, abençoa a nossa cidade de Fortaleza. Repreenda todo o espírito da morte, quebranta os corações daqueles que infelizmente se colocam nas mãos do inimigo, Senhor. E a tua palavra nos diz, Jesus diz, está escrito em João 10:10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida, vida plena, vida em abundância. Satanás é um destruidor, Satanás é um maligno por trás de todo o mal, Satanás está por trás, ó Pai, de toda decadência, de toda falência moral, humana. Em nome de Jesus, Pai, repreenda esse ser das trevas. Abençoa o nosso Ceará, Pai. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Oh, Pai. Gera temor em nossos corações. Só através do temor haverá o respeito. Só através do temor haverá o amor. Só através do temor haverá o arrependimento. Haverá o reconhecimento, haverá mudança e transformação, em nome de Jesus. Continue orando, igreja. Você que está aqui, meu irmão, e ouviu a palavra de Deus nesse fim de tarde, agora que é noite, Deus entrou no teu coração, e nessa noite você toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Levanta a tua mão direita onde você estiver aqui nessa igreja, meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje é o teu dia, hoje é o dia de você, meu irmão. Hoje é o dia de você sair do mundo e voltar para Deus. Deus, Jesus te ama, meu irmão. Ele te ama, minha irmã. Ele te ama. Amém. Quantos estavam afastados dos caminhos do Senhor, e nessa noite toma a decisão de se reconciliar com Deus, de voltar para Deus. Levanta as duas mãos para Ele e diz: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero andar no teu temor. Irmãos, enquanto eles vão cantando, vão adorando a Deus, você que hoje aceita Jesus, se reconcilia com Jesus, sai do seu lugar, filho, vem até aqui à frente. Hoje você entregou a tua vida para Jesus. Hoje você toma a decisão de se reconciliar com Jesus, aceitar Jesus. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Ele chama pelo teu nome. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Vem, filho, vem, filha, vem, filho, vem, filha. Isso, Ele chama pelo teu nome. Ele chama pelo teu nome. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Vem, filho. Favorita do papai. Sou casa Ele te chama, Ele te ama. Papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai.
Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Nós somos casa favorita do papai. Irmãos, eu sei que daqui de trás até ir lá na frente é longe. É muito longe, quase 60 metros. Quase 60 metros. Vamos ler junto Romanos capítulo 10, 9 e 10. Deixa eu ver se eu estou com as vistas boas. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No 11. Porque a Escritura diz: ninguém que crê nele será confundido. No 12 diz: porquanto não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. E no 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó, irmãos, eu estou aqui atrás e tem muitas vidas aqui que hoje vão voltar para Jesus. Eu vou voltar, filho, vamos comigo, tanto desse lado como daquele lado. Hoje o Senhor falou ao seu coração, ministrou a sua vida. Ele te ama, Ele te perdoa. Mas eu quero orar por você lá na frente. Vamos comigo, tem vidas para Jesus. Se você pode vir comigo, aí em qualquer lugar, em nome de Jesus. Vamos, filho, vamos, filha. Jesus te ama, Ele te ama. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar, você que hoje está aqui aceitando a Jesus, se reconciliando com Ele. Vamos fazer como a palavra que a gente acabou de ler, dizendo: repita comigo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus, porque eu creio em Ti, Jesus, e eu Te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E faz da minha vida, Jesus, a Tua vontade. Fala para Ele: faça da minha vida e da minha casa a Tua vontade. Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida das Tuas filhas e dos Teus filhos. Abençoa-os com toda sorte de bênçãos. Pai, enche-os todos no poder do Espírito. Nós cremos no que está escrito em 1 Coríntios 5,17: eis que as coisas antigas, velhas para trás ficam, e o Senhor faz tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Eu queria convidar todos vocês, por favor, venham aqui, gente, vamos glorificar a Deus, irmãos. Tem festa, tem vidas para Jesus. Oh, glória a Deus. Vem aqui, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não saiam. Eu quero ler algo com vocês. Abra sua Bíblia
Em 2 Coríntios